Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre construir alguma coisa do zero, existe uma expectativa meio que inegociável de precisão. Com certeza. Tipo na engenharia, né? Exato, na engenharia. Se a ideia é levantar um prédio, o arquiteto não vai chegar no meio da obra, olhar para os pedreiros e dizer: "Ah, faz aí uma estrutura genérica com umas paredes." Existem categorias bem rigorosas. Aham. Ele precisa definir. É um hospital? É uma escola? É um prédio residencial? Pois é, cada um tem as suas próprias regras de segurança, uma fundação específica, sabe? Um propósito que dita exatamente como aquela estrutura vai funcionar nas próximas décadas. E se essa precisão for ignorada, a estrutura colapsa. A gente depende muito dessa clareza. Quando categorizamos algo corretamente no mundo físico, a gente sabe exatamente o que esperar, como dar manutenção, que tipo de regras se aplicam àquele espaço. Mas aí, olha só, a gente cruza a rua, pisa no mundo do impacto social e, de repente, essa precisão estrutural toda parece desaparecer no ar. Sim, vira uma bagunça. Total. Olhamos para o cenário de iniciativas sociais, para as pessoas tentando resolver os problemas mais graves do país, e o que a gente vê é uma verdadeira neblina, uma sopa de letrinhas onde termos como ONG, associação, instituto e organização social são jogados na mesma frase. Como se fossem sinônimos absolutos. Exatamente. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero dar as boas-vindas a quem nos escuta a mais uma análise aprofundada aqui no A3Cast, que é o canal oficial da Academia do Terceiro Setor. Muito bom estar aqui de novo. E olha, já faço aquele convite super importante. Se inscreve agora no canal para não perder nenhuma das nossas discussões e análises futuras. É rapidinho e ajuda muito o nosso trabalho. É exatamente. E a nossa missão hoje é justamente dissipar essa neblina que você comentou. Exato. Nós vamos destrinchar o conteúdo riquíssimo da aula 03 do curso O que é o Terceiro Setor na Prática, que é um projeto incrível coordenado pela professora Maria Eduarda Torres. Um material fundamental, diga-se de passagem. Na aula anterior do curso, o foco foi muito no porquê. Por que o terceiro setor existe e quais dores da sociedade ele tenta curar? Mas o que a gente tem na mesa hoje é o como. A dúvida central que trava muita gente. A gente vai explorar essa engenharia da coisa, porque provar que essa confusão de nomes não é apenas um detalhe semântico é vital. Totalmente. A escolha desses termos e estruturas impacta, diretamente a captação de recursos, a credibilidade, a documentação e até o crescimento de uma iniciativa social. Impacta a sobrevivência mesmo. Chamar a estrutura certa pelo nome errado pode travar uma conta bancária, bloquear um patrocínio vital e fechar as portas de um projeto. Não é só preciosismo de advogado, sabe? Ok, então vamos destrinchar isso e colocar o dedo na ferida. Vamos começar pelo termo mais famoso de todos. Aquele grande guarda-chuva que todo mundo usa, mas que carrega uma ilusão gigantesca. A tal da ONG. Ah, o ponto de partida ideal. ONG. A sigla significa Organização Não Governamental. Isso. Mas o que a análise técnica desse setor revela logo de cara, e que choca muita gente, é que ONG simplesmente não existe como um tipo jurídico oficial no Brasil. Espera, não existe? Não. Não há uma gaveta lá no Código Civil Brasileiro com uma etiqueta escrita Natureza Jurídica, ONG. Nossa, mas vamos visualizar isso na prática então. Imagina alguém com as melhores intenções do mundo, que passou aí os últimos 2 anos resgatando animais de rua. Certo. Essa pessoa junta uma papelada toda, vai até o cartório de registro civil, coloca a pasta no balcão e diz: "Bom dia, eu quero registrar a minha ONG de proteção animal." O que acontece do outro lado do balcão? O atendente vai devolver a pasta na mesma hora. Sério? Sério. Ele vai dizer que o cartório não registra ONGs, o Estado precisa de parâmetros extremamente rigorosos para interagir com qualquer entidade, sabe? Ah, entendi. Questões legais mesmo. Exato. O governo precisa saber quem assina por aquela organização, como ela vai pagar impostos. Ou justificar a isenção desses impostos, né? Perfeito. Ou a isenção. Precisa saber quem é responsabilizado se houver um acidente com o funcionário, como os bens serão geridos
E o termo ONG não responde a nenhuma dessas perguntas. Ele é puramente um conceito social e popular. Caramba, é tipo um apelido carinhoso, então. A forma como a sociedade convencionou chamar qualquer iniciativa que atue em uma causa social. Isso. E que não seja a prefeitura nem uma empresa visando lucro. É quase como, sei lá, chamar todo curativo adesivo de Band-Aid. A gente usa no dia a dia, todo mundo entende o recado perfeitamente, mas o nome oficial que vai lá na nota fiscal da farmácia é outro. Nossa, essa analogia funciona perfeitamente. Quando lemos uma manchete no jornal dizendo ONG ambiental limpa praias no fim de semana, o jornalista está usando o conceito para facilitar a leitura daquele público. Aham. Mas se pegarmos o CNPJ dessa entidade, o contrato social que dá vida a ela perante a Receita Federal, ela vai estar registrada sob um formato muito específico. Na esmagadora maioria das vezes, será uma associação. Entendi. Então, ONG descreve o impacto no mundo, o conceito, e o formato jurídico descreve a responsabilidade perante a lei. Exatamente. E isso nos empurra direto para a segunda grande peça desse nosso quebra-cabeça. Que seria a estrutura real por trás das cortinas. Pois é. Se ONG é só o apelido, a roupagem para conversar, qual é o nome verdadeiro que está nos documentos da maioria dessas organizações? É a associação. Ela é a espinha dorsal do terceiro setor. Tá, mas o que exatamente caracteriza uma associação aos olhos da lei? O núcleo da associação, segundo as fontes do curso, é a união de pessoas. União de pessoas. Isso é quando um grupo de indivíduos se junta com uma finalidade comum e não lucrativa. Pode ser para, sei lá, defender o meio ambiente, promover a cultura local, criar um clube esportivo. Ou montar um cursinho pré-vestibular numa comunidade, por exemplo. Perfeito. O elemento central ali é o fator humano. São pessoas que unem forças, criam um estatuto que dita as regras do jogo, elegem uma diretoria e passam a atuar sob um único CNPJ. E aqui a gente entra num detalhe que a professora Maria Eduarda explora na aula e que, honestamente, dá um nó na cabeça de quem vem do mercado tradicional. O fato de não ter dono? Exatamente. A regra absoluta é de que a associação não tem dono. Vamos mastigar isso um pouco. Se eu abro uma startup de tecnologia, eu tenho ações dessa empresa. Eu sou o dono. Sim, o foco é o lucro privado. Se eu abro uma padaria, eu sou o dono do maquinário, do ponto comercial. Como assim uma organização que às vezes movimenta milhões, contrata um monte de gente e compra imóveis não tem um dono? É que a lógica inverte completamente no terceiro setor. Quando você abre uma empresa tradicional, o propósito final do CNPJ é gerar o lucro para os sócios, né? Certo. Na associação, o propósito do CNPJ é cumprir a missão social. Funciona assim, você e seus amigos podem fundar a organização, vocês podem ser os presidentes, os diretores. Podemos até receber um salário justo se trabalharmos lá em tempo integral, né? Sim, dentro do que a lei permite, sem abusos. Mas o patrimônio em si, tipo o prédio, os computadores, os veículos, o saldo na conta bancária, tudo isso pertence única e exclusivamente à própria instituição, e nunca às pessoas físicas. Deixa eu criar um cenário extremo aqui para testar isso na prática. Manda. Imagina que eu e um grupo de moradores fundamos uma associação de reforço escolar. Trabalhamos de graça por 10 anos. A coisa cresce, a gente recebe doações internacionais, construímos um prédio de 3 andares com um laboratório de ponta. Um sucesso absoluto. Sim. Aí, lá no 11º ano, eu me desentendo com a diretoria, canso de tudo aquilo e decido ir embora. Eu não posso chegar e dizer, olha, eu quero vender a minha parte do prédio para comprar uma casa na praia. De jeito nenhum, você não leva um centavo desse patrimônio. E a razão pela qual a lei é tão rígida com isso é justamente para proteger os doadores e a própria sociedade que se beneficia daquilo. Ah, faz sentido. Se o empresário doou tijolos para construir o laboratório, ele doou para a causa da educação infantil. Ele não doou para você construir seu patrimônio pessoal e depois vender. Verdade. E se a associação por algum motivo fechar as portas? Se ela fechar as portas amanhã, o estatuto obriga que todo aquele prédio, os computadores e o dinheiro em caixa sejam transferidos para outra associação que tenha uma finalidade semelhante. O recurso não volta para os fundadores de forma alguma. Nossa, isso cria um filtro natural fantástico, não é? Afasta na hora quem está ali buscando um lucro disfarçado e atrai quem realmente quer resolver o problema social. É a característica coletiva que protege a missão.
E também explica por que a associação é a porta de entrada mais acessível e viável para quem está começando. Você não precisa ter R$100 mil no banco para abrir uma. Você só precisa de um grupo de pessoas comprometidas e, bom, de um advogado ou contador para redigir a ata e o estatuto direitinho. Exato. É um modelo mais democrático justamente pela ausência de exigência de um capital inicial gigantesco. Mas olha, isso levanta um dilema muito interessante que a aula coloca sob os holofotes. Se a associação é essa estrutura tão comum, tão pé no chão, por que a gente liga a TV ou abre o jornal e vê tantas organizações gigantes e respeitadas se chamando de instituto? Ah, essa é a grande revelação da aula. Porque a gente ouve falar do Instituto Ayrton Senna, Instituto Ethos, institutos de bancos famosos. A percepção que dá é que essas instituições têm algum registro secreto, sabe? Como se existisse uma categoria VIP no cartório. O que é fascinante aqui é constatar que essa categoria VIP simplesmente não existe. Como assim? Do ponto de vista estritamente legal, a imensa maioria dos grandes institutos que operam no Brasil são, juridicamente, meras associações. Espera aí. Quer dizer que aquele documento que fundou a associação de bairro, aquela que organiza a festa junina aqui da rua, é na sua estrutura jurídica primária o mesmo tipo de documento que rege um instituto com alcance internacional? O chassi legal é rigorosamente o mesmo. Uma união de pessoas sem fins lucrativos. Caramba! E por que a mudança de nome, então? A grande diferença e o motivo pelo qual o termo instituto é adotado é puramente uma questão de posicionamento institucional. É uma decisão de branding, de marca, sabe? É tipo vestir um terno sob medida para uma reunião de negócios, então? O corpo jurídico por baixo é o mesmo da associação de bairro, mas a percepção externa muda completamente. Perfeita analogia. A palavra instituto carrega um peso psicológico muito forte de autoridade, de estrutura, de geração de pesquisa e profissionalização. Pode até estar ligado a grandes famílias ou empresas. Entendi. Nomes muito amadores ou genéricos acabam enfraquecendo a captação de recursos, enquanto nomes fortes geram essa autoridade instantânea. Exato. Mas aí tem um parêntese essencial que as fontes listam e que a gente não pode deixar passar. Não confunda instituto ou associação com fundação. Ah, tem essa gaveta também, a fundação. Sim, e diferente da associação, que é uma união de pessoas, a fundação nasce obrigatoriamente a partir de um patrimônio destacado para uma causa. Então, nesse caso, alguém precisa ter muito dinheiro logo de cara. Muito dinheiro. É alguém que tira bens ou valores substanciais do próprio bolso e diz, isso aqui agora é uma fundação. E por conta disso, exige uma estrutura jurídica muito mais complexa, com fiscalização pesada do Ministério Público desde dia zero. Ou seja, raramente é o primeiro passo para projetos pequenos que estão começando do zero. Quase nunca. É para quem já tem o cofre cheio e quer institucionalizar esse recurso para a sociedade. Bom, a gente já entendeu os nomes e as estruturas legais. Mas isso me leva para uma outra questão crucial da nossa análise. Apenas ter um CNPJ e um nome bonito na fachada, como Instituto, garante que a comunidade será transformada? De forma alguma. E essa é a grande armadilha da formalização. Existe uma dualidade muito forte que a aula apresenta, né? Sim, a dor da informalidade versus a ilusão do CNPJ. Exatamente. Por um lado, ficar apenas no projeto social informal trava completamente o crescimento. Imagina a situação. O grupo trabalha super bem, mas não consegue emitir um recibo válido por um doador maior. Não consegue abrir uma conta bancária em nome do projeto. Fica bloqueado em editais do governo ou de fundações internacionais. A formalização é vital porque ela traz credibilidade e segurança jurídica. Mas aí entra o outro lado da moeda. A intervenção que a professora Maria Eduarda faz no material e que eleva muito o debate. Ter o estatuto, o registro e a documentação bonitinha não gera impacto social automaticamente. E esse é o maior erro exposto nas fontes. A ilusão de que o CNPJ trabalha sozinho. Existem inúmeras instituições com CNPJ ativo que são completamente desorganizadas e sem rumo. É aquela coisa de gastar energia construindo a embalagem e esquecer de colocar o produto dentro. Pois é. O que realmente separa as instituições que duram apenas alguns meses daquelas que duram décadas é a gestão. Visão, gestão eficiente, liderança e clareza de propósito. Fazer o básico bem feito, no fim das contas. Sim.
Tudo começa pela pergunta fundamental do curso: qual problema social desejamos enfrentar? Nossa, isso é poderoso. Porque se você não sabe responder isso de forma simples, nenhuma estrutura jurídica vai te salvar. Exato, é o problema que dita a identidade e a comunicação, não o contrário. Tentar parecer grande artificialmente, adotando o nome instituto, sem ter processos, pesquisas ou governança por trás, destrói a credibilidade rapidinho. Que é naquela máxima, o impacto real é a verdadeira métrica de sucesso. Sem dúvida. Bom, para garantir que todo esse conhecimento fique bem sólido na cabeça de quem nos acompanha, vamos fazer uma recapitulação rápida das 4 gavetas principais que a gente destrinchou aqui. Vamos lá, é bom para fixar. Primeiro, a ONG. Lembrem-se, é um termo puramente popular e social, não é uma gaveta jurídica. Segundo, a associação. Essa sim é a natureza jurídica da imensa maioria das organizações, é uma união de pessoas onde não existe dono e o patrimônio serve à causa. Perfeito. O jurídico mágico, mas sim um posicionamento estratégico, uma roupagem de autoridade usada geralmente por associações. E quarto, a fundação, que aí sim é uma estrutura jurídica diferente, nascida a partir de um grande patrimônio doado e sob forte fiscalização. Resumo impecável. Grandes instituições podem até começar pequenas, mas elas começam organizadas. E antes da gente encerrar, eu sei que você sempre traz aquela provocação final para expandir a mente da nossa audiência. O que você tem para a gente hoje? Pois é, nós discutimos muito aqui sobre como estruturar, como perenizar uma organização e dar base legal para combater um problema social, né? Aham. Mas fica uma reflexão profunda para quem nos ouve. Se o objetivo final do terceiro setor é resolver de vez esses problemas estruturais da sociedade, Sim, o alvo é sempre resolver a dor. O Instituto não seria, paradoxalmente, trabalhar tão bem, mas tão bem, a ponto de se tornar desnecessário e precisar fechar as portas. Caramba! Essa bate forte. Atingir a meta ao ponto de não precisar mais existir. A provocação é essa. Estamos construindo estruturas ágeis para realmente resolver problemas ou estamos criando burocracias apenas para manter a própria instituição viva e relevante? A gente precisa tomar muito cuidado para não se apaixonar mais pela ferramenta do que pela solução do problema. Olha, esse é um pensamento que muda o jogo. Fica aí a reflexão de ouro para todo mundo que atua na área ou pretende atuar. Excelente. Foi um papo sensacional hoje. Foi sim um mergulho profundo de verdade. Eu quero agradecer imensamente a companhia de quem acompanhou e refletiu com a gente até agora. E não esqueçam que a jornada continua. Com certeza. Lembrando a todos que a próxima etapa lá do curso O que é o terceiro setor na prática vai detalhar exatamente como uma associação nasce, tipo no dia a dia mesmo, como montar o estatuto, eleger a diretoria e dar esses primeiros passos práticos. Vale muito a pena conferir o material completo da professora Maria Eduarda. E para não perder as nossas próximas análises sobre esse e outros temas vitais, inscrevam-se no nosso canal do AtresCast, deixem seus comentários e compartilhem com quem precisa ouvir isso. Até a próxima, pessoal! Um abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.